Muito obrigado, boa tarde a todos. E estarei então iniciando agora a apresentação do exame de defesa do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição pela Universidade Federal da ABC. O meu projeto tem como título Desenvolvimento da Fluência Verbal em Crianças do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental e Investigação das Associações com a Aquisição das Habilidades de Leitura e Escrita. Sou orientado pela professora doutora Caterina Lukassova e co-orientado pela professora doutora Maria Tereza. Então, isso aqui é um breve sumário do que eu iria apresentar para vocês, começando por uma introdução, o estudo 1, depois passarei para o estudo 2 e farei considerações finais. Então, é importante, primeiramente, a gente entender que o desenvolvimento da linguagem pode ser dividido aí em 3 subdomínios, né? O desenvolvimento fonológico, o desenvolvimento lexical e o desenvolvimento morfossintático. Para o presente estudo, eu estarei focando nos 2 primeiros subdomínios. Sobre o desenvolvimento fonológico, né, que está relacionado aí à percepção e produção de fonemas, o que a gente percebe é que o bebê, no primeiro mês de vida, ele percebe que toda vez que ele chora, alguém aparece, né, uma pessoa vem. Então ele começa já a fazer esse movimento aí, essa fala, essa comunicação de uma forma voluntária. Depois disso, ele passa para sons imprecisos, né, nos 3 meses, e aí se inicia a fase do balbucio, né. A fase do balbucio começa ainda com esses sons imprecisos, depois vem as evocações de palavras duplicativas, né, como mamá, papá, e depois passa para não duplicativo, como ubo, aba. Ao 10º mês, o que a gente já percebe, então, é que essa criança entra no que é denominado, né, sílaba CV, sempre uma consoante, uma vogal, como casa, pato, mamãe, papai. Então é importante a gente perceber que com 1 ano de idade, essa criança já vai ter um conjunto de representações e sinais, né, e aos 4 anos, já começa, então, a desenvolver o aspecto lexical dessa criança, né. E aí, sobre o desenvolvimento lexical, começa a ter um crescimento lexical. E sobre esse desenvolvimento lexical, o que a gente observa é que com 4 anos de idade, essa criança já vai ter uma produção de palavras próxima da fala do adulto. Então, parece também ter uma relação com o vocabulário. Quanto maior o vocabulário dessa criança, ela vai conseguir aí melhor representar mais ações e objetos. Então, sobre o desenvolvimento da linguagem, existem alguns fatores que podem estar interferindo, né, sobre esse próprio desenvolvimento. Um deles é o ambiente familiar, que está relacionado aí a nível socioeconômico. Então, como que essa interação dos pais ou dos responsáveis, né, se há uma qualidade na estimulação cognitiva, se há uma interação passiva ou não, né, por exemplo, se a criança fica só vendo televisão, ou se ela tem algum meio de estímulo mais interativo, envolvimento da família na educação, como que é essa metodologia de ensino. E outra coisa também que é importante para quando se fala de desenvolvimento da linguagem, né, se refere ao IDEB também, né, que se refere à qualidade escolar, que pode ser, inclusive, avaliada aí pelo IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e acaba sendo um indicador nacional para o monitoramento da qualidade da educação na população brasileira, e o seu score é feito através da taxa de aprovação dessas crianças e o desempenho em testes padronizados, né, obrigatórios pelo governo estadual. E outro ponto também que pode estar interferindo no desenvolvimento da linguagem é a própria dificuldade de aprendizagem, né, que alguma criança possa ter, que pode ser assimilada aí aos conteúdos propostos em aula, devido a fatores, por exemplo, como a própria aquisição da habilidade de leitura e escrita, podendo ser uma dificuldade transitória ou permanente. E, além disso, também déficit de outras áreas, outras habilidades cognitivas, né, como cognição, linguagem, raciocínio, atenção, entre outras habilidades. Bom, como eu estava falando um pouquinho sobre desenvolvimento lexical também, né, o aspecto do desenvolvimento fonológico, existe a habilidade aí de fluência verbal que está relacionada à capacidade de produzir fala fluente, também relacionada ao aspecto lexical. Seu baixo desempenho tem um significado para a fala, leitura e escrita, enquanto que seu alto desempenho está relacionado aí às habilidades cognitivas necessárias, né. A habilidade de fluência verbal ela pode ser avaliada através dos testes de fluência verbal, sendo que os mais utilizados são o teste de fluência verbal fonêmico e os testes de fluência verbal semântico. No primeiro, pede-se para que essa criança evoque palavras com uma letra específica. No nosso estudo, a gente utilizou a letra P, enquanto que no segundo, pede-se que a criança fale palavras de categorias, por exemplo, pode ser de mercados, entre outros. Para o nosso estudo, a gente utilizou animais. Um aspecto muito bom dos testes de fluência verbal é que a duração dele é curta, variando aí de 1 minuto a 2 minutos, e a aplicação é super fácil. Como que a gente tem achado para a população brasileira e para outras populações, né? Em comum, o que a gente observa nos estudos aí é que é o melhor desempenho da fluência verbal semântica. As evocações maiores acontecem com as crianças mais velhas. Para a população brasileira, né, não ocorrência de diferença estatisticamente significante para os anos escolares no teste de fluência verbal semântico.
E as correlações variam aí, positiva baixa, média e alta, né, entre os testes de fluência verbal. Outra coisa também importante é que o estudo de Lima recente também já trouxe, né, a questão do IDEB, da qualidade escolar. Outras populações que a gente observou também foram diferenças no tempo de aplicação de teste de fluência verbal, então tem estudos que aplicaram 30 segundos e apenas o teste de fluência fonêmico, não aplicando o teste de fluência verbal semântico. Correlações costumam ser positivas média, né, entre os testes de fluência verbal, e aí ressalta-se o estudo português de Moura, Simões Pereira, que dentro da sua amostra existiam aí crianças com retenção escolar. Baseado, então, no que eu acabei de apresentar para vocês, a gente deu... O próximo passo foi, então, o estudo 1, que tem como título Desenvolvimento da fluência verbal em crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental, com e sem dificuldade de aprendizagem, associações com as habilidades de leitura e escrita, certo? Qual que é o nosso objetivo nesse primeiro estudo? Avaliar o desempenho dessas crianças, né? No teste de fluência verbal em relação ao desenvolvimento da aquisição das habilidades de leitura e escrita com crianças com desenvolvimento típico e com a dificuldade de aprendizagem. Comparar e relacionar as habilidades com outras habilidades também. Investigar quais das habilidades seriam as melhores preditoras para leitura de palavras, né? E aí é um ponto muito importante do nosso estudo, é que a gente vai considerar, então, tanto o nível socioeconômico quanto a qualidade escolar. O que a gente sabe é que, conforme o nível socioeconômico for mais baixo, né, isso está relacionado aí a baixa acessibilidade ao serviço específico diagnóstico, intervenção em caso de insucesso escolar, né, e a dependência também do ensino da rede pública nesses níveis, né, que frequentemente está associada com a pontuação abaixo do esperado no IDEB. Uma coisa importante também dizer, então, que o score do IDEB ele tem a nível estadual, municipal e da própria escola. Então, pode existir uma escola que tenha um IDEB maior ou menor do esperado pelo seu próprio município. Então, nossos participantes são crianças de desenvolvimento típico para leitura e escrita, né? E crianças com dificuldade de aprendizagem, que passaram por um projeto chamado AFATEC, que tem como proposta informatizar uma metodologia de ensino. As crianças são de ambos os sexos com idade entre 8 e 12 anos, matriculadas do segundo e quinto ano, ao quinto ano do ensino fundamental de uma escola pública de Santo André. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela que mostra essas crianças divididas por ano, sexo e grupos, né? É importante dizer que as crianças não estão igualmente representadas. Então, o nosso procedimento, como que foi, né? Tem todo um processo que iniciou aí com a amostra inicial de 184 crianças, depois de algumas etapas, a amostra final foi de 68, e eu poderia resumir todo esse processo para vocês, informando que há, então, uma escola que foi aplicada no protocolo mais amplo, com outros testes, né, neuropsicológicos. Esse protocolo tem uma duração de aproximadamente 90 minutos, então foi aplicado o teste de fluência verbal, sendo que o primeiro teste aplicado foi o fluência verbal semântica, e em seguida foi o teste de fluência verbal fonêmico. Então, sobre os testes de fluência verbal, como nosso instrumento, a gente utilizou primeiro então, o teste de fluência verbal semântica, como eu havia dito, as crianças deveriam evocar palavras relacionadas a animais, e no teste de fluência verbal fonêmica, as crianças deveriam evocar palavras com a letra P. Aí eu estou mostrando uma figura aí, um exemplo do nosso protocolo, que está relacionado ao teste de fluência verbal. E também foram aplicados, como eu havia dito, outros testes neuropsicológicos, né, que vocês podem observar aí quais foram. Estarei apresentando, então, os resultados e farei discussão sobre o primeiro estudo, seguindo esta ordem, né? Então, começando pelo desempenho que as crianças tiveram na bateria neuropsicológica entre os grupos, a primeira coisa importante, né, a gente observar é que não houve diferença estatisticamente significante para o teste Raven, que está relacionado à inteligência, né, com o grupo de dificuldade de aprendizado, o que pode mostrar que as crianças que possuem essa dificuldade de aprendizado, elas não possuíam deficiência intelectual. Além disso, o grupo de desenvolvimento típico se saiu melhor no que se refere ao desempenho no teste que avalia a memória de trabalho, habilidade de leitura oral, consciência fonológica e velocidade de acesso lexical. Olhares mais atentos aí perceberão que no rancor tempo e ran objeto tempo, as crianças com dificuldade de aprendizado estão com um score maior, mas nesse caso a variável é tempo, então quanto menor, melhor. Sobre o desempenho dos anos escolares, no teste de fluência verbal, o que a gente observou foi o maior acerto dos testes na fluência verbal semântica, o que está de acordo com os estudos, né? E também observamos melhor estatisticamente significante entre os anos escolares do teste de fluência verbal fonêmico. As crianças dos últimos anos acertaram mais que as crianças do segundo e terceiro ano, os primeiros. Além disso, no desempenho dos grupos, o que a gente observou foi diferença estatisticamente significante para o grupo de dificuldade, desenvolvimento típico no teste de fluência verbal fonêmico, que a gente pode observar aí na melhora dos últimos anos, né? Mas não ocorreram diferenças estatisticamente significantes para o grupo do teste de fluência verbal semântico.
Então, o próximo passo foi realizar as correlações entre os testes de fluência verbal. A gente observou uma correlação positiva média entre toda a amostra, né? E a gente observou também que nos primeiros anos essa correlação passa a ser alta, né? Além disso, no teste de fluência verbal semântica, houve uma correlação positiva média com dígitos de ordem direta e uma correlação negativa média com rancor. E lembrando que essa correlação negativa média, nesse caso, é bom, né? Porque quanto maior o desempenho dela no teste de fluência verbal semântico, lá com os animais, menos tempo ela utilizaria para realizar o teste de rancor. Então, sobre o teste de rancor, isso pode indicar uma dependência das operações cognitivas relacionadas à rede lexossemântica, né, na recuperação de palavras. E sobre desordem direta, isso está relacionado à atenção e memória de trabalho, no sentido que a criança aí tenha que manter as regras, né? Por exemplo, falar só o nome de animais, não quebrar essas regras. Também foi realizadas as correlações entre os grupos e a bateria neuropsicológica, né? Uma coisa interessante a gente observar é que para o grupo com dificuldade de aprendizado, ocorreu correlação média entre os testes de fluência fonêmico e as demais habilidades avaliadas, né? Enquanto que na fluência verbal semântica apresentou correlação média apenas com o dígito ordem direta. Então já começa a apresentar aí para nós que a fluência verbal fonêmica aí parece possuir mais correlações, né? Parece ser mais sensível a outras habilidades. Enquanto que no grupo de desenvolvimento típico, né, a gente observou correlação positiva alta entre fluência verbal fonêmica, leitura de palavras e pseudopalavras, e média nos demais testes. A gente observou mais correlações no teste de fluência verbal semântico, mas menos do que o teste de fluência verbal fonêmico para este grupo, né, e as correlações também foram médias, conforme são apresentados aqui. O próximo, então, passo foi fazer uma regressão linear para verificar qual seria, então, um dos melhores preditores dentro desses testes, né, para o desempenho das habilidades de leitura, objetivo do nosso estudo. E o que a gente observou foi que tanto o teste de fluência verbal fonêmico quanto a consciência fonológica foram os maiores preditores, predizendo aí 54% da leitura de palavras, e está relacionado, esse pode ter então uma relação do processamento fonológico e a aquisição de leitura para o idioma português brasileiro. Então, sobre o primeiro estudo que a gente pode concluir, né? Foi possível, então, explorar o padrão de desempenho nos testes de fluência verbal para os grupos de desenvolvimento típico e com dificuldade de aprendizagem, né? Ainda que não tenha um diagnóstico clínico. O IDEB, na nossa amostra especificamente, ele está abaixo do esperado para o município. O estudo que eu citei anteriormente ali, que também verificou o IDEB para a amostra de dois estados, são maiores do que esperado pelo próprio município, então está relacionado à qualidade escolar, né? Diferenças encontradas aí que podem contribuir para os achados no efeito de série escolar do desempenho. Teste de fluência fonêmico é um preditor confiável. E o teste de fluência verbal, como havia dito anteriormente, são adequados para a bateria de triagem. Inclusive, esse próprio estudo foi realizado no ambiente escolar antes da pandemia e não atrapalhou o andamento da própria escola, da própria rotina da escola, porque são testes rápidos e fáceis de ser aplicados, como havia dito anteriormente. Certo. Então, agora a gente vai iniciar o estudo 2, que tem como objetivo avaliar dois componentes cognitivos, né, que estão relacionados aí à fluência verbal, que são componentes cognitivos de clusters, que poderia ter sido traduzidos como agrupamentos, e o componente cognitivo de suíte, que seriam alternâncias. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. E o nosso estudo 2 tem como título Componentes cognitivos de cluster e suíte nos testes de fluência verbal em crianças do ensino fundamental 1, com e sem dificuldade de aprendizagem. Então, o cluster, né, quando eu falo agrupamento, o que significa isso? Né? Significa que, por exemplo, no teste de fluência verbal semântica, a criança ela começa a evocar palavras que podem estar relacionadas, por exemplo, a animal selvagem. E daqui a pouco ela pode começar a falar animais que pertencem a um ambiente aquático. Então, são clusters, aí, são agrupamentos que ela faz para a evocação das palavras, né? Enquanto que o switch é justamente essa troca, né? Por isso que é a alternância. Quando a criança ela troca entre um agrupamento para o outro. Então, o que foi observado em estudos com a população brasileira e com outras populações para esses componentes cognitivos, né? Estudos comparativos para a população brasileira, estudos comparativos com crianças da rede particular quanto da rede pública, melhor pontuação dos componentes cognitivos no teste de fluência verbal semântica, nesse caso, diferença de desempenho entre grupos etários. Este ponto que eu vou falar agora é muito importante, inclusive contribuiu muito para esse estudo, que é a padronização da metodologia para analisar os componentes cognitivos. Número de suítes e número de cluster como preditores aí para o desempenho no teste de fluência verbal. É importante também dizer que existem 3 variáveis desses dois componentes, né? Você pode ter a variável de número total de cluster, tamanho médio do cluster e o número de suítes. E também métodos de diferente pontuação. Ocorreu um estudo que tentou criar uma nova metodologia para
gerar os scores desses componentes cognitivos. Já nas outras populações, o que a gente observou foi diferente desempenho em grupos etários, que as estratégias executivas de buscas acabam sendo mais eficientes, e consenso que a fluência verbal evolui com a idade de forma diferente entre os testes, né? Tanto de fluência verbal fonêmico quanto de fluência verbal semântico. Portanto, o nosso objetivo para o estudo 2 é avaliar o desempenho nos testes de fluência verbal na mesma amostra que a gente tem, né? E seguindo então essa lógica com desenvolvimento típico e com dificuldade de aprendizagem, agora focado especificamente para os componentes cognitivos de cluster e switch. Além disso, avaliar qual que é o melhor modelo preditivo para desempenho em cada um dos testes de fluência verbal. E aí um dos pontos que eu falei que foi importante para esse estudo é quando se trata de criar métodos, né, metodologias para a classificação desses animais. O estudo de Becker aí foi o nosso estudo norteador para o estudo 2. Tentamos utilizar esses critérios que vocês estão vendo semânticos dos animais para o teste de fluência verbal semântica, né? E, porém, as nossas crianças evocaram palavras de animais que não estão presentes aí nessa tabela. Então, a gente teve que também criar uma metodologia, elaborar uma metodologia para inserir esses animais que não foram evocados pela amostra da Becker, né? Então, a gente realizou dois formulários online, né? Criou-se esses dois formulários, que eu estou apresentando para vocês o modelo deles, que foi respondido por 61 alunos de graduação e pós-graduação do estado de São Paulo. A gente fez algumas alterações também, por exemplo, inseriu-se o critério ali, animal aquático e semiaquático, como uma categoria, né? E também tirou-se o animal com aves, e inseriu o animal com asas. O motivo dessas mudanças foi para verificar se as crianças, além do aspecto morfológico, poderiam estar agrupando esses animais para o aspecto semântico também. Então, agora eu irei apresentar para vocês os resultados desse segundo estudo. Começando aí pelo desempenho dos componentes cognitivos no teste de fluência verbal, o que a gente observou foi que ocorreu o melhor desempenho no teste de fluência verbal semântico nas 3 variáveis, que está de acordo aí com a literatura. Diferença estatisticamente significante para o número total de cluster no teste de fluência verbal semântico, né? Conforme a gente pode observar aqui nessa imagem abaixo. As crianças de desenvolvimento típico geraram mais clusters do que as crianças com dificuldade de aprendizagem. E agora eu vou apresentar para vocês a média de desvio padrão também dessas crianças, como eu acabei de informar, né? Então houve aí resultado estatisticamente significante para o número de clusters na fluência verbal semântica, né? O que a gente pode observar, né, através dessa tabela é que provavelmente, por causa deste dado aqui, né, as crianças do desenvolvimento típico dos últimos anos, elas geraram mais cluster do que as crianças com dificuldade de aprendizagem nos últimos anos, né? E ainda que as demais variáveis não teve resultado estatisticamente significante, é importante ressaltar que o número de switch também para a fluência verbal semântica, que as crianças do desenvolvimento típico também tiveram mais trocas, né, mais alternâncias do que as crianças com dificuldade de aprendizagem. O mesmo ocorre na fluência verbal fonêmico também. Daqui a pouquinho eu vou até explicar porque isso é mais importante. Ainda que não tenha tido resultado estatisticamente significante. O próximo passo foi, então, realizar as correlações dos componentes cognitivos, né, com o teste de fluência verbal. O que a gente observou foi correlação positiva alta entre o número total de clusters e o número de switches com o total de acertos, que está de acordo com a literatura também, e correlação positiva alta também o médio do cluster apenas nos testes de fluência verbal fonêmico. Então, o próximo passo foi realizar uma regressão linear simples e múltipla, né? Eu vou explicar o porquê da simples também. Começando pela múltipla, o que a gente observa é que na fluência verbal semântica aí, as 3 variáveis, número total de switch, também o médio do cluster, e número total de cluster, também o médio de cluster e número de switches, representam aí, podem explicar 74% da variância, né? Enquanto que na fluência verbal fonêmica, essas mesmas variáveis explicam 88% da variância. E aí, então, o que a gente observou foi que na fluência verbal fonêmica, o índice de ajuste aí da Bell-Watts, ele foi de 1,87, o que está bom, o esperado é 2, porém na fluência verbal semântica esse índice foi maior, né? Então foi 2,05. Então a gente tentou verificar qual dessas 3 variáveis estariam aí, de uma certa forma, interferindo na variância das outras, né? E aí a gente fez então uma regressão linear simples, e a gente verificou que o tamanho médio do cluster não prediz nos testes de fluência verbal para a nossa amostra. Então, o que a gente pode discutir frente a isso é que a análise fonêmica, a categorização semântica e a flexibilidade cognitiva são importantes, né, que estão relacionadas às 3 variáveis.
O grupo de desenvolvimento típico obteve desempenho melhor no teste de fluência verbal semântica, o que sugere aí que as habilidades de acesso semântico se desenvolvem num curso temporal diferente da fluência verbal fonêmica, que também está de acordo aí com os estudos. Ambos componentes cluster suite estão associados ao número total de acertos no teste de fluência verbal. Correlação positiva com o número total de cluster e número de suite, que está de acordo com os estudos prévios também. A variação das forças das correlações dos componentes cognitivos, né, conforme eu apresentei para vocês anteriormente, que também ocorre. E correlação negativa entre o tamanho médio do cluster com o número de suíte. Isso é muito importante também, né, porque era uma coisa esperada. Para que você tenha um número mais suítes, é necessário que esse tamanho de cluster diminua. Então, era esperado que ocorreria uma correlação negativa entre essas duas variáveis. Além disso, como eu acabei de apresentar para vocês também, né, esses dois componentes cognitivos aí, eles são bons preditores para o desempenho do teste de fluência verbal, né? Tanto que na fluência verbal semântica ele tem a predição de 74% e na fonêmica 85%, que está de acordo também com os estudos em geral, né? A diferença da predição do tamanho médio do cluster, então parece que para alguns idiomas o tamanho médio do cluster ele acaba predizendo mais, por exemplo, no idioma inglês, do que no idioma português brasileiro. E o número de suíte como estratégia predominante no teste de fluência verbal fonêmico, de acordo com alguns estudos. O que a gente pode ter como hipótese para este aspecto, porque em alguns estudos, por exemplo, o número de suíte ele acabou sendo predominante, o nosso não, é que, de acordo com o próprio estudo de Becker, as habilidades envolvendo esse componente cognitivo, elas desenvolvem próximos dos 11, 12 anos, né? Então, ele estaria no processo ainda de desenvolvimento para a nossa amostra. Por isso que ele não foi predominante. E também, esse estudo contribui aí para os efeitos de idade e outras funções cognitivas. A gente pode concluir, então, que as variáveis apresentaram diferença entre os grupos com pior desempenho em alunos com dificuldade de aprendizagem, que é muito bom, porque então a gente consegue perceber que os componentes cognitivos conseguem diferenciar esses grupos, ainda que o grupo com dificuldade de aprendizagem não tenha, né, um diagnóstico clínico. O número total de cluster foi a medida que melhor indicou o desempenho, mas cabe ressaltar também que talvez a melhor estratégia aí, para a compreensão, né, desses processos cognitivos seria considerar também o número de suítes, né? Então, espera-se que a criança evoque um número alto de clusters, mas também tem a flexibilidade cognitiva para alternar entre os agrupamentos, né? A limitação do estudo, que os nossos grupos não são igualmente representados, e necessidade de pesquisa com criança, dificuldade de aprendizagem não diagnosticada. Então, como considerações finais frente a esses dois estudos que foram apresentados, o que a gente observa é que os testes de fluência verbal são sensíveis a diferentes habilidades cognitivas, né, sendo a fluência verbal fonêmica mais sensível aí. As variáveis independentes, ou seja, os componentes de cluster suíte são considerados importantes estratégias para a análise do teste de fluência verbal e devem ser utilizados para essas análises, né. O número de cluster mais número de suítes talvez seria a melhor estratégia para predizer o desempenho. A importância, então, de pesquisas com o teste de fluência verbal em crianças com atraso sem diagnóstico, né. E o IDEB também é um fator importante, porque ele pode representar as diferenças nas qualidades das escolas, né, em diferentes níveis socioeconômicos. Eu sei que, provavelmente, algumas pessoas têm interesse em saber como que foi, né, as evocações das crianças, o que elas evocaram. Então, eu vou apresentar para vocês agora as evocações das crianças, e antes de eu apresentar, só para vocês saberem, quanto maior a palavra aparecer, mais evocada essa palavra foi. Então, o teste de fluência verbal semântica foram essas palavras evocadas pelas crianças, e no teste de fluência verbal fonêmico foram essas palavras evocadas pelas crianças. Aqui estão algumas das referências dos nossos estudos. Estou chegando no final e gostaria de fazer alguns agradecimentos, primeiramente para a banca, que esteve aí comigo também na qualificação. Eu espero que vocês considerem esse estudo também com parte de vocês, porque vocês contribuíram e continuam contribuindo de uma maneira muito gratificante para esse estudo. Para a UFABC, que me trouxe vários ganhos aí, várias surpresas, né? O grupo do GELC, que sempre, a gente está sempre se apoiando e crescendo. Aos alunos também da UFABC, do laboratório, criei não só colegas, mas criei amigos também. A minha avó, que eu amo minha avó, a minha avó é o motivo de eu sempre avançar. E eu não poderia jamais deixar de falar da Gabriela, que é o amor da minha vida. Vem cá, amorzinha. Gente, essa Gabriela é minha namorada. Ih, obrigado. A Gabriela foi uma surpresa também da própria UFABC, porque eu lembro que em uma das... que eu tive que ajudar em algumas pesquisas lá, eu conheci ela e, de repente, minha vida mudou. Ela acaba sendo aí, sem dúvida, a minha maior inspiração.
Muito obrigado também a todos os meus amigos, alguns estão presentes aqui, eu tenho irmãos aí presentes. Obrigado, gente, por estar demandando um pouquinho do seu tempo para apreciar esse momento tão importante para mim. Não poderia deixar de agradecer também a minha co-orientadora, a Maria Tereza, que mesmo lá da China, contribui muito. A minha orientadora, Caterina, também. Eu acho que, eu não sei se só eu, mas assim, eu posso falar que talvez uma dificuldade dos orientandos é entender que muitos processos precisam ser laptados, né? E essa foi a maior experiência e o maior aprendizado que eu tenho tido com a Caterina. Ela sempre me mostra que sempre dá para ficar melhor e, de fato, depois eu percebo também que o projeto melhorou. E aí, só para concluir, eu sempre falo que o pessoal do Oscar fica falando que é difícil, não tem tempo, e eu sempre falei que não dava, e não dá. Gente, desculpa quem eu deixei de falar. Muito obrigado pela atenção, e é isso.